Bem-vindos a um lugar que carrega consigo as cicatrizes e a beleza de uma história extraordinária. Hoje, vamos nos aventurar no coração do Oceano Pacífico para desvendar a incrível narrativa da ilha Atol de Bikini. Este pequeno paraíso tropical, que um dia testemunhou explosões nucleares que ecoaram pelo mundo, agora ressurge das cinzas, contando uma história de resiliência humana e da natureza. Acompanhe-nos nesta jornada para explorar esta ilha maravilhosa. Agora, gostaríamos de convidar você a se inscrever no nosso canal e deixar seu like neste vídeo para nos ajudar a compartilhar essa incrível jornada com mais pessoas. Na imensidão do Oceano Pacífico encontra-se uma ilha chamada Atol de Bikini, pertencente ao arquipélago das Ilhas Marshall. Ela guarda uma história comovente. Entre as décadas de 1940 e 1950, este paraíso tropical foi transformado em um campo de testes nucleares pelos Estados Unidos, um episódio que o isolou do contato humano por mais de 4 décadas. Agora, exploraremos as profundezas dessa história, desde os testes devastadores até os esforços de recuperação e renascimento. A era dos testes nucleares. No auge da Guerra Fria, o atol de Bikini foi escolhido como cenário para uma série de testes nucleares conduzidos pelos Estados Unidos. Entre 1946 e 1958, uma série de explosões atômicas iluminaram os céus e abalaram a tranquilidade das águas cristalinas. Essas explosões, apesar de seus propósitos científicos e militares, deixaram um legado de destruição ambiental e de saúde. O exílio forçado. O preço da busca pelo avanço tecnológico foi alto para os habitantes originais de Bikini. Em 1946, as comunidades locais foram evacuadas de suas casas e terras ancestrais, a fim de permitir os testes nucleares. Esse deslocamento forçado marcou o início de um exílio que durou décadas, já que os níveis de radiação tornaram a ilha inabitável e perigosa para a vida humana. O silêncio solitário. À medida que os testes nucleares continuaram, a ilha gradualmente caiu no esquecimento. O atol de Bikini permaneceu isolado, sem a presença humana, enquanto a natureza tentava se recuperar dos danos infligidos. O que uma vez foi um paraíso tropical se transformou em um ambiente desolado, onde o eco das explosões ainda ressoava. Rumo à recuperação. Nos anos 90, esforços começaram para avaliar a viabilidade de retorno dos habitantes originais a Bikini. Estudos detalhados foram conduzidos para medir os níveis de radiação e determinar se a ilha poderia ser habitada novamente. Embora tenha se mostrado difícil reduzir os níveis de contaminação a níveis seguros, o espírito de resiliência permaneceu forte entre aqueles que ansiavam por retornar às suas raízes. Danos ecossistema. Embora os testes nucleares tenham causado danos consideráveis ao ecossistema marinho, a ausência de atividades humanas permitiu que a natureza se recuperasse em parte. Aqui estão alguns aspectos-chave da vida marinha durante esse período. Redução da pesca. A ausência de atividades de pesca comercial e recreativa na região permitiu que as populações de peixes e outros organismos marinhos se recuperassem. Isso levou a um aumento na biomassa de algumas espécies e à recuperação de ecossistemas aquáticos. Recuperação dos recifes de coral. Os recifes de coral, que foram severamente afetados pelas explosões nucleares e a subsequente contaminação, tiveram a oportunidade de se recuperar. Com menos estresse causado pela pesca e pela atividade humana, os recifes começaram a mostrar sinais de regeneração. Maior diversidade de espécies. A ausência de pesca comercial permitiu que as populações de espécies marinhas se diversificaram. Muitas espécies que estavam sob pressão antes do isolamento encontraram refúgio nas águas de Bikini, resultando em uma maior biodiversidade. Aumento de predadores. Com menos interrupção humana, os predadores marinhos, como tubarões e peixes predadores de topo de cadeia alimentar, viram um aumento em suas populações. Isso afetou positivamente o equilíbrio ecológico.
Retorno da vida marinha endêmica. Espécies endêmicas, que são exclusivas da região de Bikini, tiveram a oportunidade de prosperar, uma vez que não enfrentaram mais ameaças diretas, como a pesca excessiva. Recuperação de populações de aves marinhas. As aves marinhas, que também foram afetadas pelos testes nucleares e pela perturbação humana, tiveram a chance de se recuperar, restabelecendo suas colônias de nidificação. Efeitos residuais da radiação. Embora o isolamento tenha permitido a recuperação de muitos aspectos da vida marinha, algumas áreas podem ter permanecido contaminadas por radiação residual, o que pode ter impactos a longo prazo. Um novo começo. Após anos de planejamento e esforços de descontaminação, um pequeno grupo de habitantes originais finalmente retornou a Bikini em meados dos anos 2000. Compreendendo os riscos e as incertezas, eles encararam o desafio de restaurar sua terra natal e reconstruir suas vidas. O processo foi lento e complexo, mas a determinação desses indivíduos foi inspiradora. A história desta incrível ilha é um testemunho da resiliência humana diante das adversidades mais extremas. Do período de testes nucleares que causaram destruição até o exílio forçado que se seguiu, a ilha passou por um silêncio solitário que pareceu interminável. No entanto, o desejo de renascimento e a busca pela recuperação transformaram a ilha novamente em um lar. Algumas curiosidades. A ilha Ato de Bikini recebeu seu nome do famoso traje de banho, o biquíni. Em 1946, quando os Estados Unidos escolheram a ilha como local de testes nucleares, a peça de moda estava em alta. Acreditava-se que a explosão nuclear teria um impacto explosivo na cultura popular, assim como o traje de banho. Portanto, a ilha foi batizada com esse nome, que se tornou icônico, simbolizando um período de mudanças significativas na história mundial. Foi inspiração para desenhos infantis. O criador de Bob Esponja Calça Quadrada, Stephen Hillenburg, confirmou que o design do cenário subaquático e a aparência da cidade fictícia de Bikini Bottom foram parcialmente inspirados na ilha Ato de Bikini. Hillenburg era um biólogo marinho antes de se tornar um animador, e sua paixão pelo oceano e pela vida marinha influenciou fortemente o conceito do programa. A cidade de Bikini Bottom é uma versão humorística de uma comunidade submarina, e muitos dos elementos e personagens do programa têm nomes e características relacionados ao oceano. Embora o programa seja uma criação fictícia e cômica, a conexão com a ilha Ato de Bikini é uma das inspirações por trás do mundo subaquático em que Bob Esponja e seus amigos vivem. Chegamos ao fim desta jornada pelo incrível atol de Bikini. A história de Bikini nos lembra da capacidade da natureza de se recuperar e da força do espírito humano diante das adversidades. Agradecemos sinceramente por ter acompanhado este vídeo e por apoiar nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Cada ação sua nos ajuda a compartilhar histórias inspiradoras como essa com um público ainda maior. Até a próxima aventura!